boa tarde, senhoras e senhores. Vamos reiniciar nossas palestras. Hoje falaremos de um tema, como os demais temos falado, sempre algo voltado às estações, algo pertinente às estações, algo que chama atenção e que nos editais e que às vezes, por ser despercebido por alguns licitantes, tem ocorrido desclassificação de uma forma assim, por simples falta de atenção mesmo, né? Ou então por falta de previsão clara no edital, que é a questão do critério de aceitabilidade dos preços, se o julgamento será por preço global, por preço unitário e ainda, né, por lote, né? Nós vamos abordar um pouco desse tema e como diz respeito à forma da apresentação da proposta, falaremos um pouco dessa previsão, do que a lei prevê com relação à forma de apresentação da proposta. A questão do critério da aceitabilidade dos preços está previsto expressamente lá no artigo 40, no inciso 10 da Lei 8666, como uma das cláusulas obrigatórias. O edital, ali a Lei 8666, em seu artigo 40, ele trata especificamente do edital. Como proceder para a confecção do edital, o que deve constar no edital. E ele diz, no finalzinho do caput do artigo 40, diz que indicará obrigatoriamente o seguinte, e no inciso 10, o critério de aceitabilidade dos preços, se será por preço unitário ou por preço global. Muito bem. Então, vamos nos atentar um pouco para o fato de que o edital necessariamente tem que estabelecer clareza quanto à forma da apresentação da proposta, mesmo em outros critérios, a não ser isso que nós vamos falar diretamente, que é da aceitabilidade dos preços, mas que tem relação direta, para que haja um julgamento objetivo. Então, em primeiro lugar, a lei ela vem trazendo em seu contexto vários dispositivos que levam ao entendimento de que se requer um edital claro, objetivo, para que, da mesma forma, os licitantes apresentem sua proposta de forma clara e objetiva, sem nenhuma dúvida. E se houver, porventura, alguma dúvida ainda, mesmo lendo o edital e entendendo o edital, surgiu dúvida, o próprio artigo 40 tem um inciso que menciona a obrigatoriedade da administração estabelecer, disponibilizar meios de consulta para prestar esclarecimento a respeito dessas dúvidas suscitadas. Muito bem, mas o que se requer, enfim, é que para que haja tanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, quanto o julgamento objetivo ao final do pregão, da concorrência, seja lá qual for a modalidade, deve existir então clareza nas condições da apresentação da proposta. Com relação a vários itens, é comum a gente perceber alguns editais que ele fragmenta as informações quanto às exigências relacionadas à forma de apresentação da proposta. Então, muitas vezes a gente vê no corpo do edital algumas exigências que dizem respeito à forma dessa apresentação, de como apresentar a proposta, o que se requer na proposta. E aí a gente vai para os anexos, geralmente nos termos de referência, aí existem mais informações que são complementares àquelas que estão no edital. Isso pode suscitar dúvidas, porque é comum também, por vezes, a gente encontrar forma de apresentação lá no edital, no corpo do edital, e uma outra forma distinta nos anexos, ou algo a mais que não estava nem mencionando lá no edital. Isso deve ser evitado nas administrações. A orientação, tanto da doutrina quanto da jurisprudência,
é de que se reúna no mesmo item o que se requer do licitante no momento da apresentação da proposta, para que não haja essas discrepâncias, haja desclassificações por erros de menos importância. E é o que realmente ocorre muitas vezes. Mas eu chamo a atenção aqui porque a questão aqui é mais direcionada, o que nós vamos abordar, mais direcionado aos licitantes do que à própria administração pública. Então eu chamo a atenção aos licitantes sempre. Leia o edital com cuidado, estude o edital e veja, perceba o que realmente está sendo requerido no momento da apresentação da proposta, seja ela apresentada presencialmente ou eletronicamente, o que é pior, porque às vezes no pregão eletrônico o licitante cadastrou a sua proposta, está ciente, crendo que está correta, e no momento de iniciar o pregão ela nem vai para a fase de lance porque já foi desclassificada porque não cumpriu um daqueles requisitos do edital e foi desclassificada sumariamente. Então preste atenção no que a administração está requerendo lá no edital como forma da apresentação da proposta, para que não haja erro. E se houver, você tem argumento. Se for desclassificado por algo que não estava previsto no edital, você tem argumento para recorrer contra tal decisão. Muito bem. É comum também a administração exigir ou fazer alguns julgamentos sobre detalhes que não estavam previstos no edital. Então, imagine você que ao final do pregão, ou dependendo da modalidade que está sendo realizada aquela licitação, você for, no momento adequado, você for desclassificado. Então, quando a gente fala em proposta, apresentação de proposta, fala-se em classificação ou desclassificação. E com relação à documentação, a gente sabe que se trata da habilitação. Então, se você for desclassificado por inconsistência da proposta, a administração, o pregoeiro ou o presidente de comissão, ele necessariamente terá que apontar qual foi o item do edital que você deixou de cumprir, e não simplesmente desclassificar dizendo que está inconforme, não está conforme o exigido no edital. Ele tem que necessariamente apontar o porquê que você está sendo desclassificado, mesmo porque você vai ter que se valer dos seus direitos e recorrer contra tal decisão. Mas se você não sabe o que está sendo imputado a você, aí fica difícil de você apresentar uma contestação, uma defesa a respeito de uma medida que não tem uma motivação direcionada para o edital ou eventualmente para a própria lei de licitações. Tá? Muito bem. O que o edital pode fazer, e algumas administrações fazem, o que é muito bom para que haja essa objetividade, no julgamento. Alguns editais trazem as exigências, e assim, algumas exigências é citado expressamente, sob pena de desclassificação. A licitante terá que apresentar a proposta de tal forma, constando isto, aquilo, detalhes, itens A, B, C, sob pena de desclassificação. Em outras exigências, ela não põe esse sob pena de desclassificação. Subentende-se que essas demais exigências sejam de mera orientação para o licitante, para que haja uma melhor análise, facilitar inclusive a análise no momento do julgamento. Então, tem cláusulas, tem exigências que são necessárias, obrigatórias, sob pena de desclassificação, e outras que são meras orientações da forma da apresentação da proposta. Isso tem a ver com a questão dos vícios formais, vícios materiais. Geralmente, os vícios de forma, a forma da apresentação, eles são sanáveis. Então, tem algumas exigências. Exemplo, numerar as folhas da proposta é mera orientação para facilitar no momento do julgamento, para ver se estão todos ali as laudas da proposta. Mas não é um vício que, se por acaso o licitante esquecer de numerar as páginas, ou esquecer de escrever
por extenso o valor da proposta, isso é mera formalidade que é absolutamente sanável e que já existe inúmeras jurisprudências desde muito, inclusive no STJ, dizendo que são vícios de mera formalidade que possíveis de ser sanadas. Então, o edital que vem, mesmo nessas pequenas formalidades, dizendo que deverá numerar a proposta sob pena de desclassificação, quer dizer, se você não numerar, você vai ser desclassificado. Preste atenção. Claro que ao apresentar uma proposta sem a numeração, com essa exigência, vai ficar muito mais difícil de você questionar, porque presume-se que você aceitou todas as exigências colocadas no edital. Mas, repito, isso é mera formalidade, assim como outras inúmeras exigências que só servem mesmo para dificultar a apresentação da proposta, documentos, e que nada tem a ver com a vantajosidade que se requer na apresentação dessa proposta. O que se requer de fato é um proponente, um licitante, que reúna todas as condições jurídicas, econômica, financeira, técnica, fiscal, e que tenha um bom preço, e que vá cumprir, demonstre que tem essa idoneidade, que tem um preço, menor preço, não querendo dizer que o menor preço resume na melhor proposta. Isso já foi falado de outras vezes. Isso nem sempre o menor preço é a melhor proposta. Melhor proposta é aquela que realmente é apresentada pelo menor valor, mas que reúne todas as demais condições exigidas no edital. Muito bem. A questão da exigibilidade por preço unitário, preço global, ela guarda bastante, ela tem uma importância muito grande, principalmente naqueles objetos em que ele é dividido em vários itens, apesar do critério de julgamento escolhido pela administração ser o critério de julgamento ser por preço global. Então vamos entender. Preço global induz a que você deva apresentar sua proposta para todos os itens do objeto. Você não pode apresentar proposta para alguns dos itens, sendo que o critério de julgamento é por preço global. Então, você tem que você tem que fornecer todos aqueles itens que estão sendo exigidos no edital, sob pena de desclassificação. Muito bem. Então, logicamente que o edital vai trazer, geralmente no anexo, um dos anexos, e geralmente é o anexo 1 que traz o projeto básico ou o termo de referência, ele vai trazer necessariamente todos os itens para você saber, lógico, o que está sendo cotado, o que está sendo adquirido ali naquela administração. Então não basta você colocar o nome de todos os itens e colocar lá o preço global sem mencionar o valor de cada item. Isso aí já tem inclusive jurisprudência, o TCU, o Tribunal de Contas da União, entende que mesmo nesses casos onde o critério de julgamento é por preço global, a administração tem que exigir e o licitante apresentar uma planilha demonstrando valor por valor de cada item, para que não haja o chamado jogo de planilha. O que seria o jogo de planilha? Imagine você que numa determinada licitação para compra, vamos dar um exemplo, compra de material de escritório. Então, está se adquirindo ali lápis, borracha, papel, grampo, e aí aqueles inúmeros itens lá que compõem aquele objeto que vai ser utilizado ali na administração. Mas que o critério de julgamento será por preço global. Vencerá a licitante que apresentar o menor preço global de todos os itens. Mas é possível, e isso existe, que você faça uma composição entre os itens, onde numa análise mais apurada vai se perceber que um dos itens que custa, por exemplo, R$5 no mercado, está sendo cotado a R$15.
A administração certamente vai ter um prejuízo quando ela adquirir de você que cotou pelo menor preço global e no decorrer da utilização do produto faltar justamente aquele item e ela queira solicitar mais daquele item. Então, por exemplo, no aditivo contratual, é possível, nós sabemos que qualquer contrato administrativo é possível se fazer aditivo ou supressão de até 25% ou 50% em casos de reforma. Muito bem. Vamos supor então um caso onde a administração necessite mais exatamente daquele item, onde houve esse jogo de planilhas. Ela vai solicitar o fornecimento daquele item que na planilha apresentada pelo licitante ele custava 15. Ele fez um jogo de planilha para chegar a um valor global menor. Então, aquele item, ao invés de pagar 5, que é o valor de mercado, ela vai pagar 15. Esse é um risco que a administração corre e já existiu muito isso, por isso que o Tribunal de Contas da União hoje orienta no sentido de que, mesmo nas licitações onde o critério de julgamento seja por preço global, a licitante tem que delimitar cada item falando o seu valor para mostrar a planilha como que eles provando como que ele chegou naquele valor total. Isso é preço global. O preço unitário, ao contrário do preço global, é possível então que a licitante cote e participe do pregão ou da licitação, outra modalidade qualquer. Hoje a gente fala sempre pregão porque nós sabemos que é a modalidade mais utilizada desde faz alguns anos já, e cada vez mais vem sendo massificada o uso do pregão. Então, no pregão, onde existem no mesmo objeto vários itens, mas o critério de julgamento adotado pela administração que está constando lá no preâmbulo do edital, necessariamente terá que constar, esse licitante poderá apresentar então uma proposta para um único item do seu interesse, ou alguns dos itens do seu interesse. Aí o critério vai ser por item, o pregão vai ser mais demorado, com certeza, porque vai ter que se fazer a rodada de lances para cada item em particular. Muito mais trabalhoso, claro, por isso que a orientação há muito vem sendo no sentido de que se faça, nesses casos, onde vai se aproveitar o mesmo pregão para comprar vários itens, vários objetos, se faça por lotes. Então, um determinado lote pode compor, por exemplo, 5 itens, 10 itens. Então, aquele lote é o lote de interesse daquele licitante. Então, ao invés de cotar por todos os itens ou o preço global, ele vai cotar por lote de itens. É lógico que aquilo que estiver dentro de cada lote terá que ser cotado todos aqueles itens. Então nós temos 3 formas de critério de julgamento: preço global, onde você cota todos os itens necessariamente; preço unitário, você cota item a item, aquele que é do seu interesse; e preço por lote. Pode ser que exista ali 2, 3, 5, 10 lotes, onde em cada lote será descrito objetos que sejam compatíveis entre si. Então, pegando o exemplo ainda do material de escritório, se você vai pegar um item de lápis, borracha, caneta, são coisas que são compatíveis. Aí você começa a ir para cartucho de tinta, de impressora. Logicamente que não é compatível com lápis e borracha, mas é material de escritório. Mas nem todos os fornecedores necessariamente fornecem tudo isso. Fornecem os lápis, borracha e tal, e também o cartucho de tinta, que pode ser que um fornecedor se dedique exclusivamente àquilo lá, então ele vai cotar para aquele lote onde existam os cartuchos de tinta. Ou até mesmo impressoras, né? Começa a ficar mais pesado ainda, pode ficar em outro lote. Mas o mesmo pregão, o mesmo número de pregão. Então são esses 3 tipos de critérios, né, de julgamento que podem ser adotados nos editais para se aproveitar o processo, fazer o mesmo pregão para todos os casos
onde se tenham objetos compatíveis. Muito bem, pessoal. Porquê, né? Tudo tem um porquê, tem um motivo, uma razão de ser das exigências, dos entendimentos doutrinários, jurisprudenciais. Muito bem. Por que o edital tem que ser tão claro? Primeiro, para haver clareza, lógico, né, para o licitante que vai preparar a sua proposta, a sua documentação. Ele não pode ter dúvidas. A única dúvida que o licitante pode ter no dia do pregão é com relação à competitividade mesmo que vai existir ali. Ele não sabe se vai encontrar 3 concorrentes, 10 concorrentes. Então, de repente, ele monta uma planilha, estabelece um valor mínimo onde ele vai disputar, vai chegar, mas que ele é pego de surpresa de repente com menos ou com mais licitantes e pode inclusive fechar o pregão por um preço até superior àquele que ele esperava. Essa é uma das razões de se estabelecer claramente as regras da apresentação da proposta. Outra razão é a própria lei. O artigo 44, os 2 artigos na sequência, o artigo 44, o artigo 45 da lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, ela estabelece ali que o julgamento se dará conforme na exatidão daquilo que foi exigido no edital. Ela não pode, a administração não pode fugir da forma exigida no edital, sob pena de desvio de finalidade, recorrível, né? Então, ela só pode julgar, a administração só pode emitir um julgamento de acordo com o que ela mesma previu lá no edital. Não se pode mudar a regra do jogo durante o jogo. Então, se estabelece a regra no edital, publica-se o edital, tem um prazo de impugnação ou pedido de esclarecimento. Passado essa fase, não houve, está tudo claro, ou se houve, esclareceu-se, então abriu o certame, seja lá qual for a modalidade, vale o que está no edital. Isso é artigo 44, artigo 45. E no 48, artigo 48, fala expressamente: serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o edital. Então, se você tem dúvida, quando você pega o edital, tem dúvidas a respeito da forma da apresentação da proposta. Hoje nós sabemos que a maioria dos editais trazem anexo uma planilha, uma forma, modelo de proposta. Isso ajuda bastante. Mas não basta aquele modelo da proposta, que muitas vezes é repetição nos editais, tem aquela forma lá e fica repetindo, em todos os editais sai aquele mesmo modelo. Então não se atente somente no modelo da proposta. O mais importante é você entender o que está sendo requerido, para que você também, no momento de apresentar uma intenção de recurso, caso haja uma desclassificação, você tenha argumentos suficientes para reverter a situação e ser novamente classificado. Muito bem. Outra observação interessante é que no próprio artigo 40, ele fala que é vedado o estabelecimento de preços mínimos em qualquer licitação. O Tribunal de Contas da União e a doutrina majoritária entende que o orçamento, aquele orçamento que é realizado previamente à publicação do edital, ele é de cunho obrigatório a disponibilização dele. Então assim, o Tribunal de Contas da União entende que o orçamento ele deve ser publicado inclusive no edital. Para quê? Para que quando o licitante, o proponente, pegar o edital, ver o orçamento, ele se adequa, ele vai ver se adequa ou não àquele valor que está sendo, que é o preço referencial daquela licitação. Lá na lei do pregão, no artigo 3º, ele fala que na fase interna deverá haver a cotação prévia para se estabelecer um preço referencial.
Infelizmente, a lei não obriga a administração a publicar esse preço no edital. Mas esse entendimento lá do Tribunal de Contas, tomando por base o artigo 40 da Lei 8666, que deve existir um orçamento, o Tribunal de Contas entende que esse orçamento deve sim ser publicado no edital, a não ser que nos autos do processo já tenha a planilha, que é o caso do pregão. E lembrando que os atos administrativos são públicos. Então, se o ato é público, se o processo é público, por que guardar segredo a respeito de algo que é público? E não mostrar, disponibilizar essa planilha de orçamento, que foi realizada previamente, para qualquer interessado. Isso serve para o licitante tomar por base. De repente ele vê o valor que foi orçado para aquele pregão, ele vê que não é dele, não dá para chegar naquele preço, ele nem entra. Isso na prática não coíbe em hipótese alguma a competitividade, como algumas administrações têm defendido, dizendo que se disponibilizar o valor referencial não vai haver competitividade. Isso é um absurdo. A doutrina entende que cientificamente não existe nenhuma plausibilidade para isso, porque na prática nós sabemos que a competitividade, inclusive, é algo inerente ao ser humano. Então a empresa que vai para o pregão, ela está disposta a vencer, é lógico, chegando naquele seu limite de não chegar na inexequibilidade. Então assim, a lei ela estabelece que é possível estabelecer o preço máximo que a administração pretende pagar, porém é vedado expressamente o estabelecimento de preço mínimo. Mas isso aí nós vamos adentrar já em outro tema, que é o tema da inexequibilidade da proposta, preço inexequível. Então eu chamo a sua atenção para esse tema, que será o nosso próximo tema a ser tratado no dia 20 de agosto. Para dar continuidade a essas nossas palestras, nós trataremos então desse tema interessante, da questão dos preços inexequíveis. Sempre nos perguntam o que é preço inexequível, qual é o limite de percentual para se chegar no preço inexequível, para se estabelecer, para que haja a desclassificação da proposta, para que eu possa, inclusive, contrapor, contestar o preço de um concorrente. É isso que nós vamos tratar no nosso próximo encontro.